comboio com todos os brasileiros até a estação de trem. Nós estamos saindo daqui agora. Não, tudo muito assustador. Били, сука, Росію. Ух ти, блядь. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos. Nós estamos obtendo notícias de guerras, irmãos nossos sofrendo pela insensatez humana, pela malícia. Neste momento, irmãos nossos encontram-se aterrorizados na probabilidade de cair uma bomba sobre a sua casa, perder filhos, enfim, fatos aterrorizantes. Pior, em pleno século XXI. Qual a nossa tarefa como cristãos? Como agir? De minha parte, penso que nós, como espírita cristãos, nós não temos aproveitado bem o nosso tempo para conscientizar, para autoconscientização, para a conscientização do nosso próximo. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem do Evangelho, lá do Evangelho de João, um diálogo entre Jesus e seus discípulos na sinagoga de Cafarnaum. Jesus, logo ali no verso 51, ele já começa: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. E o pão que eu der é a minha carne. Ou seja, Jesus Cristo, neste momento, está deixando bem claro que ele se dispôs a se sacrificar. Todavia, diante de seus discípulos, grande número de discípulos que atentamente ouviam a fala de Jesus Cristo, eles disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? De minha parte, eu sempre fiz um balanço, perguntando-me sinceramente se de fato vivo o Evangelho de Jesus Cristo, se de fato me encontro preparado para ser cristão. Certamente por isso, eu não insisto, eu não peço para que as pessoas assistam o vídeo. Não por arrogância,
não por menosprezo, que nós percebemos que o discurso de Jesus é duro. Ele nos pede o sacrifício da nossa própria vida. E nós devemos respeitar os direitos das pessoas. O direito à livre iniciativa, a liberdade de escolha, a liberdade de fazer as suas próprias decisões acerca do seu destino. Procurei conscientizar irmãos nossos, principalmente familiares, sobre o momento delicado que nós estamos passando há muito tempo, mas principalmente desde quando se iniciou essa doença global. Eu não posso detalhar, certamente vocês sabem a que doença estou me referindo, porque hoje nós sofremos a censura, ela procura calar a nossa voz. E que é triste, é de se lamentar, principalmente para nós, profissionais do direito, é que nós sabemos que a Constituição Federal, ela assegura, pelo menos do ponto de vista literal, direitos fundamentais. Estes direitos, eles não podem ser retirados da Carta Magna, da Carta Maior, porque se constitui cláusula pétrea. Nenhum projeto de lei pode ser levado ao Congresso para que alimente o propósito de retirar estes direitos da Constituição Federal. Mas estes direitos fundamentais, eles estão presentes não somente na nossa Constituição Federal, que ela nasceu no ano de 1988. Nós sabemos que logo depois da Segunda Grande Guerra, por conta daquelas atrocidades, por conta daquele desrespeito pela afronta à dignidade da pessoa humana, naquela guerra onde muitos morreram e muitos silenciaram, muitos taparam a visão, muitos colocaram uma máscara, muitos calaram a voz pelo medo. Nós sabemos, e a história nos conta, que logo depois da Segunda Grande Guerra, o mundo tomou conhecimento desta carta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Repito, por conta das atrocidades. Eu sei que é difícil para as pessoas que não têm um conhecimento técnico, jurisprudencial, que sequer às vezes abriu a Constituição Federal pelo menos uma vez na sua vida. Eu sei que é difícil para as pessoas que não tiveram acesso a uma universidade, a uma escola. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem o tamanho do desrespeito, como que nós pisamos em nossa Constituição. Eu só percebo que a maioria daqueles que estão à frente das instituições, eles contam, quando mal intencionados, eles contam com a nossa ignorância. Eu sei que é difícil para as pessoas entenderem a nossa indignação, mas como estudioso do direito, como profissional do direito há mais de 30 anos, eu nunca pensei que nós iríamos passar por aquilo que nós passamos durante o período desta doença global. Um verdadeiro desrespeito. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos nasceu para que nós ficássemos a salvo de atrocidades, de desrespeito. Esta declaração nasceu com o objetivo de assegurar os nossos direitos fundamentais. E, felizmente, na nossa Constituição de 1988, esses direitos se encontram ali escancarados, protegidos como cláusula pétrea. Eu quero destacar para vocês, pena que a maioria não tem conhecimento acerca dos seus direitos,
Mas grande parte dos nossos irmãos não tem ciência de que eles desfrutam do direito de locomoção. Trata-se de um direito fundamental. Direito à associação, à reunião, o direito de que nós temos de reunir de forma pacífica e sem armas. O direito ao livre exercício dos cultos religiosos. Veja bem, direito fundamental ao livre exercício dos cultos religiosos. Garantia e proteção aos locais de culto. Direito fundamental ao trabalho. Direito fundamental de ter a sua própria opinião. Todos nós temos o direito de ter a opinião. Esse direito está previsto na Constituição como fundamental. Liberdade de expressão, direito à crença religiosa. Para que algum desses direitos eles possam ser suspensos num determinado momento, existe todo um processo legislativo e que esta decisão ela deve partir do Congresso Nacional com iniciativa do Presidente da República. Mas o que nós vimos foi prefeito, governador, em cada estado, em cada localidade, governadores, prefeitos, eles decretando lockdown, restrição ao direito de locomoção. Até hoje, nós estamos nos deparando com o cerceamento do nosso direito à liberdade de expressão, à liberdade de opinião. E o que é triste, o que é de se lamentar, é que tudo isso partindo do órgão que deveria proteger esses direitos fundamentais, como a Suprema Corte. É natural que às vezes nós nos deparemos com arbitrariedades, com atos ditatoriais de governadores, prefeitos, na maioria das vezes despreparados e, em alguns casos, mal intencionados. Quando nós falamos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo e quando nós já iniciamos falando que duro é este discurso, porque Jesus Cristo está falando que Ele daria a sua própria vida pela vida do mundo. Quem de nós está preparado para fazer isso? Quem está disposto, pelo menos? Na época de Jesus Cristo, Ele exemplificou. Ele não se distanciou das prostitutas. Ele não se distanciou das mulheres. Ele não se distanciou dos adúlteros, muito menos das adúlteras. Ele não criou restrição ao convívio com cobradores de impostos. E pasmem, ele não se distanciou dos leprosos. Jesus Cristo, em suma, ele não fugiu dos perigos da vida, porque ele sabe que a vida verdadeira é aquela que nós alcançaremos plenamente com a consciência do dever bem cumprido. O medo nos leva à covardia moral. Pelo menos eu me refiro ao medo como neurose. O medo é uma emoção natural, mas a neurose do medo nos leva à covardia. E também precisamos considerar que nós aqui no planeta Terra, na maioria das vezes, nós estamos paulatinamente esquecendo o berço dos valores morais, dos valores religiosos. Quem de nós participa de uma reunião que seja semanal, num culto evangélico, num culto espírita, numa reunião católica? Quem? Eu sou irreligioso, eu sou católico, mas não sou praticante. Eu sou espírita, mas eu vou à igreja, ao centro espírita, somente para receber um passe, tomar água fluida. Quem de nós fomenta em si mesmo a sede pelo conhecimento e pela ascensão espiritual? O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que Jesus Cristo, ele não deixou de trabalhar pelo medo do contágio.
Só que eu já me deparei com certas exclamações, por exemplo, mas Jesus Cristo é Jesus Cristo. Quem somos nós para seguir literalmente, ao pé da letra, o que fez Jesus? Agora eu peço para que todos relembrem desta passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 6. As palavras de Jesus Cristo, elas foram dirigidas aos discípulos, não somente ao vento. Jesus Cristo, como mestre, ele estava dirigindo a sua fala aos discípulos, para que eles pudessem seguir o exemplo de Jesus Cristo. Nós percebemos nessa passagem que, como já foi dito, alguns discípulos contra-argumentaram: Mestre, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E naquele momento, quando Jesus Cristo se deparou com esta pergunta, naquele momento, muitos discípulos já estavam abandonando aquele discurso. A partir de então, muitos já não andavam com Jesus Cristo. Mas naquele momento, quando os discípulos interrogaram Jesus, dizendo: Mestre, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Diante daqueles que se afastavam, depois deles terem se afastado, Jesus Cristo ainda desafiou os discípulos: Quereis também vós retirar-vos? Quereis vós também retirar-vos? Quer dizer, vocês estão livres para fazer o que bem entender. Respeito à liberdade, respeito à livre iniciativa, à escolha, o direito que todos nós temos de percorrer o nosso próprio caminho. Nós sabemos, meus irmãos, por fim, que o discurso de Jesus Cristo é duro, principalmente para nós que somos ainda almas vacilantes, que ainda movemos muito mais por interesses egóicos, passageiros, mesquinhos, apenas para saciar a nossa sede de sexo e de fome. São raros aqui na Terra que têm a preocupação de solidificar virtudes na vida, no cotidiano. E Jesus Cristo sempre soube disso e sempre respeitou as nossas próprias limitações. Mas nós não podemos esquecer que este convite, esta lição é endereçada aos discípulos. E os discípulos, nós sabemos, o Evangelho nos conta, nos demonstra de forma cabal que os discípulos eram como nós, seres limitados, inseguros e, por que não dizer, medrosos. Todavia, a história nos mostra que a maioria deles, a maioria dos discípulos, se sacrificou, venceu o medo, fortaleceu-se e levou o Evangelho, e grande parte entregou a própria vida em nome do Evangelho. Mas vocês ainda podem estar pensando, mas isso era na época de Jesus Cristo. Era uma outra circunstância. Mas hoje nós nos deparamos que tem muitos irmãos nossos, por exemplo, na Ucrânia, que estão sacrificando a sua própria vida para defender a sua pátria, para defender a sua família e para defender o seu próprio lar. Mas às vezes vocês ainda podem interrogar dizendo, mas eles não têm alternativa. Ou eles se defendem ou eles morrem. Mas neste momento, muitos irmãos nossos de nacionalidade russa vencem o medo e saem à rua, protestando contra esta guerra. Mesmo sabendo que lá na Rússia não é como aqui no Brasil. Aqui no Brasil as pessoas vão para passeatas, destroem patrimônio público, queimam estátuas, destroem edifícios, e eles no outro dia eles estão livres para cometer as mesmas atrocidades. Na Rússia não é bem assim.
É bem provável que aqueles que foram presos talvez não tenham mais a oportunidade de ver a luz do dia. Mas mesmo assim, sem ter qualquer vínculo com aquelas famílias na Ucrânia, saem em passeata para defender a dignidade da pessoa humana, para defender os nossos direitos fundamentais. Muitas pessoas se acovardam e a Terra está chegando no momento em que ela não habitará mais espíritos covardes. Crime não é somente aquele que mata o outro de forma ostensiva. Crime não é somente aquele que estupra, mas aquele que fica em cima do muro pelo medo. O cristianismo, o discurso de Jesus Cristo é um discurso duro. Eu estou endereçando a minha fala não somente a vocês, mas a mim mesmo. Até quando eu levarei adiante esta bandeira do Evangelho? Todavia, me resta outra alternativa, como disseram os discípulos, se não seguir Jesus Cristo, mesmo com as minhas limitações, com os meus receios, mesmo com as minhas dificuldades, não nos resta outro caminho. Todavia, quando nós conhecemos a mensagem de Jesus Cristo, nós já seremos outra criatura. Não tem como voltar atrás. Pensemos a respeito disso e relembremos que, muito embora o discurso de Jesus é duro, o seu jugo é leve. Quando nós começamos a viver a mensagem do Evangelho, nós adquirimos força, uma força que se aparece, não se sabe de onde, mas nós, a cada minuto, nós nos fortalecemos mais, porque já não somos nós, é Deus que fala e caminha por nós. Para levantar a mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, precisa de coragem. Contudo, é importante ressaltar que esta iniciativa beneficiará a todos, como também nos beneficiará pela eternidade. Não menosprezemos a vida de Jesus Cristo, chegando à conclusão de que Jesus Cristo é Jesus Cristo e nós somos criaturas à par, ou seres à par da criação. Somos filhos de Deus. Emmanuel comenta no livro Caminho, Verdade e Vida uma frase que está no Evangelho, quando Pilatos apresenta Jesus para a multidão antes da sua crucificação, para naquele momento ser julgado. Apresenta a multidão Jesus dizendo: eis o homem. Todos nós, seres humanos, todos nós, homens, somos dignos. E ainda a gente não tem noção da força que nós temos, da proteção divina. Todos nós somos Jesus Cristo em potencial. Que a paz do Messias esteja conosco e que as bênçãos de Deus, que elas possam nos alcançar a todos. Que assim seja. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.